Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 4 nesta manhã. Quero voltar ao tema sinais, prodígios e milagres, com a intenção de muito mais apresentar a você quem é Deus, do que convencer você de qualquer doutrina. Eu fracassarei como pregador se eu apenas convencê-lo de alguma doutrina. O propósito das Escrituras não é o de nos definir per si doutrinas, ou definir para nós o que é verdade, ou o que é verdade. O propósito das Escrituras é nos apontar para Cristo, que é a verdade. Portanto, ao refletir sobre sinais, prodígios e milagres, nesta manhã, eu quero que você conheça mais sobre Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Enquanto líamos isto nesta manhã, isso caiu no meu coração com tanta força. Ou seja, Cristo ainda vive em corpo glorificado. Pense sobre isso. Não é que a plenitude de Deus habitou em Cristo, e agora que ele foi para o céu não habita mais no corpo dele, já que ele não tem mais corpo. Não, ele ainda tem um corpo. E assim será por toda a eternidade. Nós o veremos face a face. Nós o conheceremos por quem ele é. Portanto, nesta manhã, ao pensar sobre sinais, prodígios e milagres, eu quero que você conheça mais de Jesus. Hebreus 2, de 1 a 4. Nós lemos na versão NVT, nova versão transformadora, é a versão que usamos aqui na igreja. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Foi assim no Antigo Testamento. O que nos faz pensar que no Novo Testamento, ou na era, digamos assim, do Novo Testamento, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor, depois pelos apóstolos, aqueles que a nós a transmitiram, eles que foram testemunhas oculares, que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, prodígios ou maravilhas e diversos milagres. E também confirmou a mensagem por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Até aqui a palavra de Deus. Pela terceira vez nós mergulhamos no tema sinais, prodígios e milagres. E fazemos isto porque a carta aos Hebreus nos levou a essa reflexão. Como você mesmo acabou de ler no versículo 4. Ao estudar Levítico, ou melhor, Levítico estamos estudando à noite, não é? Ao estudarmos Hebreus, após apenas 14 versículos, que é o número de versículos do capítulo 1, chegamos ao capítulo 2, e já no verso 4 do capítulo 2, a gente lê que Deus confirmou a mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos por meio de sinais, prodígios e diversos milagres, e também confirmou esta mensagem por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Portanto, se eu não estivesse pregando em Hebreus, é muito provável que eu não abordaria este tema tão cedo.
mas o texto nos impõe esta agenda. O que fizemos então, desde o momento em que chegamos ao verso 4 do capítulo 2? Primeiro, nós definimos os termos e mostramos que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira admite ou deixa aberta a possibilidade para certa continuidade dos dons do Espírito, incluindo sinais, prodígios e milagres. Isso fica claro no capítulo 3 da declaração, no parágrafo 3 da seção Deus e Espírito Santo. Vimos isto na primeira parte do estudo deste tema, sinais, prodígios e milagres. No entanto, os batistas brasileiros, firmados na Bíblia, não endossam a doutrina da segunda bênção ou o batismo no Espírito Santo como sendo uma experiência posterior à conversão e que sempre vem acompanhada pelo falar em línguas e por manifestações de poder espiritual. Os batistas, corretamente, biblicamente, não endossam isso. Vimos isso na primeira mensagem. Na segunda, que foi na semana passada, nós analisamos os argumentos de cessacionistas, ou seja, quem crê que os dons, alguns dons, os prodígios, os sinais, cessaram, uma vez que o cânon do Novo Testamento se completou, uma vez que os apóstolos morreram, esses sinais, prodígios, dons espetaculares do Espírito Santo cessaram. Nós estudamos os argumentos deles, vimos os argumentos dos continuistas, dos que acreditam que isso ainda está operante, ainda que não na mesma intensidade, ainda que reconhecendo que sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito foi algo excepcional nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de Jesus e dos apóstolos, mas isso não pode, segundo vimos, fazer com que a gente não creia que Deus ainda opere isso e que no final dos tempos isto será ainda maior. Nós vimos que mesmo após a morte dos apóstolos e a formação do cânon do Novo Testamento, inclusive a nossa declaração doutrinária, porque ela não faz qualquer ressalva sobre isso, ao contrário, ela cita a lista de dons integralmente de 1 Coríntios 12. Portanto, ao meu ver, é bem possível você ser um continuista à luz da Bíblia e da declaração doutrinária da CBB. Hoje, na terceira parte da nossa reflexão, a gente vai ver como que sinais e prodígios eram usados na igreja primitiva. Como sinais e prodígios impulsionaram o crescimento da igreja primitiva. E vamos ver a importância disso nos dias atuais e o papel dos sinais, prodígios e milagres até o fim dos tempos. Há 2 semanas a gente meditou sobre a oração feita pelos apóstolos em Atos 4, versos 20 e 30. E nós concluímos que nós devemos orar da mesma forma. E devemos orar da mesma forma porque o mundo enfrenta, você conhece alguém que enfrenta imensas necessidades. Especialmente no que diz respeito às enfermidades da mente. Parece que nunca se viu tanta gente enferma, psiquiatricamente, mentalmente. Quanta gente enferma no corpo. E muitas vezes a igreja não responde à altura dessa necessidade gritante. Converse com os psiquiatras, ouça as histórias deles. Nós temos 2 na igreja e 1 em formação na igreja. Converse com eles. Ouça o que eles escutam, sobretudo de gente
que se declara membro de igreja evangélica ou que um dia foi. Nós temos um defensor público na igreja que me conta sobre os assistidos da Defensoria Pública do Estado, a maioria, grande parte de igrejas ditas evangélicas. Parece que a igreja não está respondendo à altura, e por isso a gente deveria desejar com a mesma intensidade, meu povo, aquilo que os primeiros cristãos ansiavam. Diante da forte oposição, eles clamaram a Deus nestes termos. Leia na sua Bíblia, Atos 4, 29 e 30, leia. E agora, Senhor, eles estão orando, esta é uma oração que você pode decorar sim, e fazê-la. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles, deste mundo contra a igreja, contra o evangelho, ouça as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. E na mesma oração, estende tua mão com poder para curar, e que sinais e prodígios sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Não tenha medo de orar assim, crente. Os discípulos da igreja primitiva suplicaram por coragem no testemunho, e nós também devemos. Eles clamaram para que a mão de Deus trouxesse cura, e rogaram por sinais e prodígios, nós também devemos. Na igreja primitiva, portanto, eles não estavam apenas receptivos às manifestações. Pelo contrário, eles ansiavam por elas, eles pediam por elas. Eles oraram com fervor para que se realizassem. E aqui surge a pergunta: por que desejavam tanto que Deus operasse sinais e prodígios? Por quê? Por que clamavam para que o Senhor estendesse sua mão e curasse? Será que era para fazer como Tiago descreve, falando a respeito daqueles que quando oram pedem mal para gastarem seus próprios prazeres? Absolutamente não, esta não era a intenção subjacente ou fundamental quando eles pediam que o Senhor operasse com sinais, prodígios e milagres. John Piper, ele observa que essa geração de Atos, essa geração teve a evidência mais clara e convincente da ressurreição, como nenhuma outra desde então. Não é verdade? Qual foi a outra geração que viu com os próprios olhos Jesus Cristo ressuscitado? Nenhuma, porque ele subiu aos céus. Certamente, centenas de testemunhas oculares do Cristo ressurreto estavam em Jerusalém. Inclusive, muitos destes que estavam orando, pedindo que Deus operasse sinais, prodígios e milagres, ainda assim, eles clamaram por sinais, prodígios e milagres, embora eles fossem a geração que menos precisava de autenticação sobrenatural. Não é verdade? Eles viram Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Os fariseus tiveram que engolir seco a realidade de que Jesus ressuscitou Lázaro. Eles tinham que engolir seco e espalhar a primeira fake news da história, dizendo: olha, não digam que o corpo ressuscitou. Digam aí que entraram discípulos aqui e roubaram o corpo dele. Eles viram, eles não sabiam o que fazer com essa informação. Nenhuma outra geração viu tantos sinais, prodígios e milagres em comparação com a nossa geração, por exemplo.
Além disso, mesmo na ausência de sinais, sua pregação foi a mais ungida da história. Leia o livro de Atos. Veja como era a pregação de Pedro, mesmo quando milagres, sinais, prodígios e milagres não eram realizados. Vejam os resultados que se colhiam com a pregação de Pedro, com a pregação de Estevão, com a pregação de Filipe, com a pregação de Paulo. Leiam Atos e constatem por vocês mesmos o impacto transformador da palavra pura de Deus nos primórdios da igreja. Então a pergunta: se essa geração já tinha visto tantos sinais, prodígios e milagres, se essa geração já tinha testemunhado tanto do poder da palavra pura pregada, conviveu com testemunhas da ressurreição, presenciou pregações extraordinárias, por que esses discípulos ansiavam tanto por ver Deus ainda estender a mão, curar e realizar sinais, prodígios e milagres? Faz sentido esse argumento? Se viram tanto, se provaram tanto, por que ainda pediam por isso? Essa questão histórica é crucial porque demonstra uma das principais objeções ao clamor pelo poder de Deus em curas, sinais e prodígios. Nós vamos voltar a isso em breve. Agora, para a gente entender a paixão dos primeiros cristãos, paixão deles, conforme vimos, lemos a oração deles aqui em Atos 4, 29 e 30, para a gente entender a paixão deles por ver Deus curar e operar sinais e prodígios, a gente precisa recorrer a outros textos bíblicos, também em Atos, que nos ajudarão a responder a certas perguntas. Por exemplo, por que, apesar dos perigos e abusos que enfrentavam, a igreja primitiva ansiava tanto por essas manifestações? Porque tais manifestações colocavam a igreja ainda mais nas manchetes. Isso representaria ainda mais perseguições. Por que eles ainda ansiavam por isso? O que levaria aqueles crentes a clamar com fervor: Senhor Deus, estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Atos 4, verso 30. Por que eles oravam assim, meu Deus? Abrem Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 12, leia. Os apóstolos realizavam muitos sinais e prodígios ou milagres entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, no alpendre, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Veja, o pronome indefinido todos, que aqui está empregado por Lucas, diz respeito à congregação inteira da igreja em Jerusalém. Nós podemos inferir isto a partir do texto bíblico paralelo que está em Atos 2, 43 e 44, que declara assim: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Só um parêntese, pequenininho. Está vendo por que eu sempre oro pedindo que Deus faça de nós uma gente generosa? Porque o fato de que a igreja compartilhava uns com os outros tudo que possuíam, foi um dos maiores testemunhos positivos do Evangelho ao longo da história.
Em contrapartida, nunca se viu uma geração tão materialista como a nossa, tão voltada a ganhar dinheiro usando o nome de Jesus, e que não dizima, não oferta, não compartilha o que possui com os que precisam em seu próprio meio. Há exceções, mas a maioria não faz isso. Isso é uma tragédia. Fecha parênteses. Pois bem, Atos capítulo 5, versos 12 e 13. Volte lá. Esse texto descreve 2 resultados da manifestação de sinais e prodígios. E esses resultados nos dirão por que os apóstolos tanto queriam que Deus continuasse estendendo a mão, curando, operando sinais, prodígios e milagres em nome do santo servo Jesus Cristo. Por quê? Olha a resposta. Primeiro, o povo de Jerusalém, quem era de fora da congregação dos crentes, o povo de Jerusalém ficou profundamente impressionado com os apóstolos e com a igreja. Por quê? Você se lembra de que Ananias e Safira, aqui mesmo no capítulo 5, do verso 1 ao 11, Ananias e Safira haviam morrido, Deus os matou. O Deus do Novo Testamento também mata, viu? Eu estou usando essa expressão porque tem crente, inclusive batista, que fala de um tal Deus do Antigo Testamento. E o Deus da Bíblia é o mesmo. No Novo Testamento ele também matou e pode matar. Ananias e Safira haviam morrido por conspirarem para testar o Espírito Santo do Senhor, mentindo por causa do dinheiro da venda de uma propriedade. Em primeiro lugar, não precisariam ter vendido a propriedade, necessariamente falando. Em segundo lugar, não precisariam ter ofertado. E se fizeram, por que deram apenas uma pequenina parte, dizendo que deram tudo? O Espírito Santo de Deus foi lá e o povo de fora da igreja está vendo isso acontecer. E fala, meu Deus. Além disso, sinais e prodígios estavam sendo realizados pelas mãos dos apóstolos, capítulo 5, verso 12. Então vai somando, vai fazendo a equação. Do verso 1 ao 11, Ananias e Safira. Verso 12, sinais, prodígios e milagres acontecendo. Agora ouça a reação do povo. Verso 13. 12 e 13. Atos 5, 12 e 13. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Você entendeu o que está acontecendo? Deixou de ser moda virar crente, porque o trem é sério. Entendeu? Esse Deus julga, hein? O que eu vou fazer no meio desse povo? Eu gosto de contar minhas mentirinhas. Eu gosto de aparecer com um pouquinho de dinheiro que eu tenho. O que eu vou fazer no meio dos crentes? Você está doido? Ficaram com medo. Ficaram com medo. E olha o que Lucas acrescenta, embora esse mesmo povo tivesse a igreja em alta consideração. Você percebeu o que aconteceu? Sinais, prodígios e milagres infundiu temor e admiração. Vamos ser francos, é tudo que falta na igreja evangélica brasileira. É tudo que falta do mundo que nos observa como igreja. O mundo vê os pecados que os crentes cometem e diz, lá, tá vendo? Vive igualzinho. Não casa e fica pegando as menininhas. Igualzinho todo mundo. Vive uma vida torta.
não honra os compromissos. Aqui, ó, eu já contei essa história aqui. Fui comprar do dono da editora Pes livros uma vez, em Campinas, São Paulo. E saí de Campinas, fui para São Paulo, lá na sede da editora Pes, separei uma pilha de livros que eu queria, com uma oferta que eu tinha ganhado para comprar livros. Tirei o talão de cheques, o senhor William Barclay, não posso receber cheques. Eu falei, mas por que eu só tenho cheque? Não posso receber cheques, é problema. E eu falei, mas eu sou pastor. Tá bem, espera só um minuto. Abriu uma gaveta, tirou 2 pacotes de cheque. Uma pilha grande e uma menor. A grande ele falou assim, tá vendo esse cheque? Eu falei, sei, só de pastor e obreiros. Devolvidos. Eu falei, cadê o Deus de Ananias e Safira? O povo queria os crentes queriam que o temor do Senhor e que a admiração pelo Senhor se alastrasse por Jerusalém até os confins da terra. Por isso eles pediam sinais, prodígios e milagres. Além disso, sinais e prodígios estavam sendo realizados pelas mãos dos apóstolos, diz o verso 12, e Lucas registrou isso. Mas isso não foi tudo, hein? Em meio a todo esse temor, a toda essa admiração, a todo esse espanto, muitos estavam vindo à fé em Jesus. No verso 13, nós vimos que alguns ficaram com medo de se juntar a eles, à igreja, e ainda assim tinha a igreja em alta estima. E o verso 14 diz que cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Meu povo, eu acho que eu não estaria forçando o texto para dizer que Lucas, o autor inspirado por Deus, que nos escreveu este livro, Lucas deseja evidenciar para nós a conexão entre os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos, no versículo 12, o prodígio realizado pelo próprio Espírito de Deus, quando mata Ananias e Safira, do verso 1 ao 11, Lucas quer relacionar esses sinais, prodígios e milagres às multidões que o Senhor estava acrescentando à igreja, no verso 14. Está muito claro isso para mim. Você não precisa saber grego e fazer exegese. É só saber ler, se você não for um analfabeto funcional. É só ler. Do 1 ao 11, o prodígio que Deus realiza, eliminando um hipócrita da igreja. Um mentiroso, um orgulhoso, um casal. No verso 12... os milagres e sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. No verso 13, uma multidão de descrentes assistindo a igreja e com medo de virar crente. Eu não, vou entrar no meio desse povo, esse Deus deles, o homem é brabo. E o verso 14, dizendo que multidões se juntavam à igreja. E por essas razões, veja, por essas duas razões. Primeira, a alta consideração que o povo tinha pela igreja e o crescente número de conversões. Por estas razões, é plausível concluir que esses eram os principais motivos pelos quais a igreja orava tão intensamente para que sinais e prodígios fossem manifestados, especialmente para que mais pessoas se convertessem a Cristo. E se não se convertessem, olhassem para a igreja com o devido respeito e reverência. Sinais, prodígios e milagres, portanto, não eram um fim em si mesmos. Prestem bem atenção nisso. Sinais, prodígios e milagres não eram um fim em si mesmos.
não era uma graça que se buscava para se esbanjar em seus próprios prazeres sem Deus. Tiago 4, verso 3. Mas era um instrumento divino para conduzir pessoas à fé salvadora em Cristo. E provocar nos crentes e descrentes uma santa reverência, um santo temor pelo Deus que age quando hipócritas querem tomar o palco. Um Deus que age, um Deus que intervém. Meu Deus, nós deveríamos nesse instante estar suplicando: cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus dos apóstolos? Cadê o Deus de Moisés? A gente sabe que Ele está vivo. Por isso, numa próxima mensagem, eu vou pregar respondendo a seguinte pergunta: por que a gente não vê tantos sinais, prodígios e milagres hoje? Mas nesse ponto você precisa entender que sinais, prodígios e milagres eram instrumentos divinos para infundir temor, reverência, admiração, paixão por esse Deus, ao mesmo tempo que promovia uma fé salvadora. É verdade que, e agora eu vou tentar atacar aqueles pontos que fazem muitos de nós, inclusive batistas, ter medo de pedir por sinais, prodígios e milagres. Eu sei o que passa na sua cabeça. Eu sou ovelha do Vanderlei José Álvares. Os antigões sabem do que eu estou falando. Eu tenho medo do que fizeram com sinais, prodígios e milagres. E eu sei que o primeiro contra-argumento a isso é dizer: não, como é que nós vamos pedir isso? Tem tanta gente que deturpou isso, pastor. Eu sei. Olha o argumento que me ocorreu essa semana. E por isso eu estendi aqui meu esboço, se não der tempo, vai ter parte 4. Olha o argumento que me veio. É verdade que em meio a todas as nobres intenções da igreja primitiva, inclusive as nobres intenções do Senhor Jesus Cristo, é verdade que havia também pessoas de má fé. Não é só hoje, não é só desde que o movimento pentecostal explodiu pelo mundo, não. Já nos dias de Jesus, já nos dias dos apóstolos, pessoas buscavam apenas a cura para os seus males físicos, desejando os sinais, mas não o Salvador. Já existia isto. Foi assim até durante o ministério de Jesus. Leia João 6, 26. Vocês me buscam por causa do pão, vocês me buscam por causa dos sinais, não do Senhor. Já existia isso. Existe isto hoje. E no tempo dos apóstolos havia aqueles que almejavam tais poderes para obter fama, riqueza, como no caso de Simão o mago. É só você ler Atos 8, de 18 a 21. Além disso, eu conheço a Bíblia bastante para saber que é inegável que o diabo também cura. O diabo também opera sinais, prodígios e milagres. E o anticristo fará coisas horríveis para enganar até os eleitos de Deus. É só você ler 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. É só você ler Apocalipse 13, de 11 a 18. Entretanto, apesar deles buscarem só o sinal e não o Senhor, apesar de ter gente que queria o dom de sinais, prodígios e milagres para ganhar dinheiro, como Simão mago, nada novo debaixo do sol, tá? Nada novo.
Apesar do diabo também enganar, mas é óbvio, debaixo da coleira de Deus. Entretanto, nada disso impediu que o Senhor continuasse operando sinais, prodígios e milagres. Inclusive, ele encheu a barriga de pão e de peixe, de gente que só queria pão e peixe. Aqui um parêntese que não está no esboço. Eu entendo que esses a quem Deus cura, esses a quem Deus se permite revelar por meio de sinais, prodígios e milagres, e não se convertem, esses estão recebendo brasa sobre brasa da mão do próprio Deus sobre a própria cabeça. A condenação será ainda pior se não se converterem. Pense bem, se o Senhor nos manda amontoar brasas na cabeça dos inimigos, você acha mesmo que Deus também não o faz? Curando pessoas mal intencionadas, deixando-as ver seus sinais, prodígios e milagres. Você acha mesmo que Deus também não amontoa brasas para o dia do juízo? É óbvio. Mas esse Cristo que viu pessoas procurarem Ele só pelo pão e pelo peixe, e não pela pessoa dele, esse Cristo que sabia que havia e sempre haverá os Simãos magos, os pregadores da prosperidade, Jesus sabia disso, nem por isso ele deixou de curar. E é ele mesmo quem diz, Mateus 7:21, leia comigo, Mateus 7:21 e 23 a 23, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não adianta uma confissão de fé da boca para fora. Isso aqui é horripilante, hein, gente? Porque tem muita gente sobre púlpitos fazendo exatamente isso aqui. E olha a forma de Deus amontoar brasas na cabeça deles. Nem todos que confessam o meu nome entrarão no reino dos céus. Quem, portanto, entrará? Apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Aqueles que guardam meus mandamentos, amam meus mandamentos, praticam meus mandamentos, são crente de verdade. Você olha para a vida deles e é inconfundível, é crente, veste igual crente. Depois a gente pode até pregar sobre o jeito de crente vestir. Usa gel, gravata borboleta, veste igual crente, é crente. É, porque tem uns pregadores que sobem ao púlpito, meu Deus do céu, é calça rasgada. Eu vou começar a tomar testosterona. Cadê o Luiz César? Porque ele toma. Cadê o Luiz César? Está dando aula para as crianças. O homem toma, eu vou tomar também. Porque aí eu vou perder a barriga, vou trincar o abdômen, vou botar uma camisa baby look e vou pregar a Bíblia. Abra as escrituras. Tem muitos assim, barbona assim, camisa xadrez, lumberjack. Deus me livre. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Fala igual crente, tem cheiro de crente, parece crente, você não fica com dúvida quando vê o story do Instagram dele. Tem uns que você fica, oh meu Deus do céu. Tem uns que você olha e fala, Senhor, está na hora de levar para a assembleia e desligar esse trem. Tem uns que você não sabe. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, não é da boca para fora, mas faz a vontade do meu Pai que está no céu. E Jesus sabe. O Jesus sabe que essas pessoas se apresentam pelos resultados ministeriais. Deixa eu te contar uma coisa, resultado ministerial não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, pode ser um tapa-olhos que impede ele de ver a verdade. Tem muita gente com milhões de seguidores e de frutos e de resultados e que se fincam nisso para dizer, eu vou para o céu, lindo céu. Cuidado, inocente, porque não é pelo tamanho do ministério que se mede quem vai para o céu.
E não sou eu quem diz, é Jesus. Porque Jesus vai apartar o joio do trigo. Eu e Cris viemos falando disso. Cris falando, Deus deve ter muita paciência, porque Ele mesmo falou que ia deixar crescer joio e trigo. E aqui também deve ter uns, viu? Estou pondo carapuça em ninguém, mas é muito natural. E cuidado, você não pode ser joio, nem bode. Deus não gosta de bode. Deus não tem bodes, Deus tem ovelhas. E aí, Ele vai separar e Ele sabe que esses com milhões de seguidores e de frutos e de currículo, o currículo vitae do cara é enorme, não dá nem para imprimir, é melhor enviar por PDF. Vão dizer para ele, mas Senhor, do mesmo jeito que eles falaram, Senhor, não profetizamos em teu nome. Jesus não desmente eles. É curioso isso. Jesus não diz, é mentira. Jesus só diz, eu não conheço vocês. O que me faz pensar que é provável que muitos até profetizaram mesmo. Até expulsaram demônios mesmo em nome de Jesus, até realizaram muitos milagres em nome de Jesus. Me faz pensar que alguns até fizeram mesmo. Jesus honrou o nome dele. Diz o Senhor, eu porém responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, vocês que praticam a iniquidade. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção, porque eu conheço a cabeça do crente tradicional, e eu também sou. A nossa cabeça funciona assim, não dá para ficar pedindo sinal, prodígio e milagre, porque tem muita gente deturpando, né, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. O erro ou a má fé de alguns jamais anularão o dom da graça de Deus. Agora segura esse argumento. Pessoas mal intencionadas sempre perverteram o verdadeiro significado da graça de Deus, certo? Pense comigo, olha meu argumento. Pessoas mal intencionadas sempre perverteram, ainda pervertem e perverterão o verdadeiro significado da graça divina. Basta você observar a doutrina da hipergraça, uma heresia contemporânea, que contradiz o ensino bíblico sobre a graça. Um desses seus principais proponentes no Brasil é pastor de uma igreja dita evangélica em Goiânia. É só você entrar no chat GPT e dizer, pregadores da hipergraça no Brasil. Faz esse teste. Não vou nem precisar dizer o nome. Agora não. Deus vai queimar o celular. Presta atenção aqui. Então, pense comigo. Se existe gente pervertendo a graça de Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de pregar a graça de Deus? Meu povo, as cartas de Paulo já alertavam repetidamente contra o abuso do ensino sobre a graça. Já no Novo Testamento, a graça estava sendo distorcida para justificar o pecado. Esse problema se manifesta em diversas partes do Novo Testamento, de diversas formas, e hoje, esse problema da deturpação da doutrina da graça ressurge com uma corrupção, por exemplo, do caráter de Deus. A hipergraça corrompe o caráter de Deus, porque a hipergraça enfatiza apenas o amor e a graça, ignorando a santidade e a justiça de Deus. Isso é uma corrupção do caráter do Deus santo, santo, santo.
A hipergraça promove licenciosidade, promove falsa liberdade, promove a negação da necessidade de arrependimento. A hipergraça promove uma falsa segurança, o que no final vai desembocar em completa distorção do Evangelho. Leia Romanos 3, leia Romanos 6, leia 2 Coríntios 6, leia Gálatas, leia 2 Timóteo 3, Tito 2, 11 e 12, Hebreus 10, 1 de João 1, de 8 a 9, leia a carta de Judas, e você verá que já desde o início pervertiam a graça de Deus. Ora, se até a graça de Deus foi pervertida, você acha mesmo que as pessoas não perverteriam os sinais, prodígios e milagres, gente? Indago mais ainda. Se perverteram a graça de Deus, nós vamos deixar de pregar a graça? Fala para mim. Se perverteram a graça de Deus, nós vamos buscar revestir o Evangelho com legalismo? Se perverteram a graça, nós vamos transformar a mensagem da cruz num mero manual de usos e costumes moralistas? Certamente não. O que faremos? Pregaremos a graça tal como a Bíblia de fato ensina. Eu sei que você não duvida disso. A pergunta então é: e se não deixamos de pregar a graça de Deus conforme a revelação da Bíblia, ainda que haja distorções, por que a gente deveria deixar de pregar e buscar sinais, prodígios e milagres, desde que de forma bíblica e com propósitos bíblicos? Ô meu povo, eu estou errado em argumentar assim? Parece que não. O princípio não é o mesmo? Obviamente que sim. Graças a Deus, porque mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, 2 Timóteo 2,13, e Deus é fiel para salvar todos os que se arrependem e creem para salvação, João 3,16, e Deus é igualmente fiel para julgar aqueles que rejeitam ou corrompem a graça generosa de Deus estendida a todo pecador, em todas as suas expressões, até mesmo aos piores tipos de pecadores. Então Deus permanece gracioso quando o pecador arrependido se volta para Ele com fé. Deus permanece justo quando persistem em perverter a doutrina da graça, dos sinais, prodígios e milagres, quando se dizem crentes, mas vivem como o diabo gosta. Deus é justo. Então não tenha medo. Não tenha medo de pregar e de buscar o que é bíblico. Ao examinarmos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que um dos meios bíblicos para alcançar pecadores com o Evangelho da graça de Deus era por meio de sinais e prodígios. Essa prática não se limita a episódios isolados como os registrados em Atos 4 e 5, mas se apresenta como um padrão recorrente ao longo do livro de Atos. Por exemplo, é possível identificar pelo menos 17, em todo o livro de Atos, 17 ocasiões em que um milagre contribuiu para levar pessoas a Cristo. A gente vê, por exemplo, o milagre ocorrido no dia de Pentecostes, que resultou, e foi um prodígio. No Pentecostes, todos ouviam na sua própria língua a mensagem da cruz.
a tal ponto que não foi nem preciso para aqueles batistões. Fala, pastor, o senhor não faz mais apelo? Será que precisa? Porque eu não vi Pedro fazer apelo, apenas dizer arrependa e creia, e no final eles viraram para Pedro e disseram, como é que a gente faz para ser salvo? Meu povo, vira e mexe ao terminar o culto, eu sentadinho ali no meu canto. Alguém me aborda, como aconteceu domingo passado à noite, e disse, pastor, desde que o senhor começou a pregar em Levítico, hein? Levítico. Palavra de Deus, desde que o senhor começou a pregar em Levítico, tem algo aqui. Aí eu já saquei. É o Espírito de Deus, igual um perdigueiro atrás da caça, buscando as ovelhas, os eleitos de Deus. Vem! Aí eu falei, vamos encontrar essa semana? Não precisa ter pressa. Jesus não teve, Lázaro morreu, esperou feder o corpo. Não tem que ter pressa. Aí fica esses batistas doidos, correndo atrás de número, e faz apelo, e anota o nome. Que besteira. Não tem problema anotar nome, não. Eles anotaram o nome. Como é que eles sabiam que era 3.000? Contaram, óbvio. Não tem problema contar. O problema é achar que é. Mas enfim, aí marquei com essa pessoa. Meu Deus do céu. Que conversa. Que maravilha. Meu povo, e pode estar acontecendo com você nessa manhã. Se você entende a santidade de Deus, a pecaminosidade do seu coração que te afasta de Deus, e se você entende pela Bíblia que Jesus morreu como seu substituto, ressuscitou para justificar você diante de Deus, se você nele crê, você é salvo. Aí você vem falar comigo. Está feito o apelo. Para que eu vou pôr o Orlando ali, fazendo um cover de Dave Leonardo? Para quê? É isso mesmo o nome do sujeito? Para quê? Porque eu creio que nesta manhã Deus pode estar salvando alguém, se é propósito dEle. Porque se Deus está salvando alguém enquanto eu prego em Levítico, meu Deus do céu. A gente vê que os milagres ocorriam e pessoas eram convertidas. Pentecoste, 3.000 pessoas. A cura do coxo em Atos 3:6. A cura do coxo levou 2.000 pessoas à conversão. Atos 4:4. Além disso, em Atos 9, 34 a 35, em Atos 9, de 39 a 42, nós temos exemplos ainda mais claros. Primeiro, Pedro cura Enéas. E Atos 9:35 registra: todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas curados e se converteram ao Senhor. É disso que eu estou falando. Se é para salvar, cura, Senhor. Se é para salvar pelo poder do Evangelho, se é para converter ao Senhor, opere, Senhor, sinais, prodígios e milagres. Em seguida, Pedro ressuscita Tabita. E novamente Lucas escreve, Atos 9:42. A notícia se espalhou por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Meu povo, não há dúvida de que a realização de milagres, sinais e prodígios desempenhou um papel fundamental na condução de pessoas a Cristo. Está muito claro em Atos. Você mesmo, quando é internado com alguma enfermidade, como eu já ouvi ao longo de 26 anos como pastor, histórias do tipo, pastor, o senhor não faz ideia, a cura, a forma como Deus cuidou de mim naquele hospital foi um testemunho tremendo. Se você, batistão, diz isso, qual é seu medo de orar com força? Não é escondido. Ó Senhor, se for vontade sua, o Senhor cura, tá?
tem problema não. Também não estou dizendo que você tem que ter pensamento positivo. Está decretado, está determinado. Não, não é isso não, você está maluco? Quem é você para decretar algo, meu Deus, ainda que no nome de Jesus? Porque o próprio texto de Atos 4, verso 30, diz que é segundo a vontade do Senhor. O próprio Jesus ensinou a orar, seja feita a tua vontade. Senhor, se é propósito seu salvar, opere um sinal, um prodígio, um milagre, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que pecado há nisso? Não há dúvida de que a realização de milagres, sinais e prodígios desempenhou papel fundamental. E é isso que Lucas quer que você enxergue. Esse é o propósito dele, essa é a razão pela qual ele veio costurando na narrativa do livro de Atos esses episódios. Ele está mostrando para mim e para você de que modo a palavra de Deus foi prosseguindo de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora permita-me apresentar uma objeção frequentemente levantada contra a oração pelo derramamento do Espírito Santo com poder, manifestado em sinais e prodígios nos nossos dias. Não, pensando bem, eu vou parar aqui, porque senão eu vou correr, está muito importante isso aqui. Eu vou parar aqui. Eu vou voltar aqui e nós vamos tratar de algumas outras objeções. Mas nesta manhã, você se lembra como eu comecei esta mensagem? Eu comecei dizendo a você que meu desejo não é te convencer de uma doutrina, conquanto eu a tenha defendido biblicamente, eu suponho. Não. O meu desejo é te mostrar quão grande é o nosso Deus. E quão gracioso Ele é. Porque em alguns casos Ele julga necessário afofar o coração que deverá receber a palavra que salva. Deus em graça entende que alguns corações serão afofados, adubados, para receber o Evangelho, que é o poder para a salvação, o Evangelho. Mas Deus entende que alguns corações precisam se encantar primeiro com o poder de um Deus que cura e opera sinais e prodígios. Isso é graça, gente. Se algumas pessoas pervertem isso, que elas se arrependam e se voltem para o Senhor enquanto é tempo. Mas isso é graça. E você não precisa ter medo disso. É graça quando Deus cura alguém, talvez tenha te curado, te dá uma nova vida. Um novo viver. Quantas vezes já ouvi pessoas dizerem, pastor, eu já nasci pela terceira vez. Nasci quando eu nasci quando eu criei em Jesus, e nasci depois que Deus me deu esse livramento, me deu essa cura, me deu... O que eu digo a esse tipo de pessoa, e talvez seja você uma delas, e não desperdice a saúde que Deus está te dando hoje. Primeiro porque Ele não te salva para te deixar largado, mas para se juntar ao seu corpo, que é a igreja. Você precisa de uma igreja. Inicie urgentemente o seu curso de membresia. Siga os steps aí, os passos da página 2 do boletim. Torne-se membro da igreja. E segundo, Ele não te santifica e Ele não te sara para você viver para si mesmo. Pense, por exemplo, quando você receber o corpo glorificado, quando você for definitivamente sarado
porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós seremos um dia definitivamente sarados. E para que você será definitivamente sarado na glória? Para quê? Para você viver se regozijando em adorar o Cordeiro de Deus. Portanto, para que Ele sara alguns hoje? Para que eles vivam desfrutando do prazer que é adorar o Cordeiro de Deus. É a mesma lógica. E veja, alguns Ele sara mesmo, para depois de algum modo morrer, se Jesus não voltar logo. Mas alguns Ele não sara. Ele não sarou Timóteo do problema de estômago. Paulo vivia mandando ele tomar aquela raizada. Toma aí um pouco de vinho misturado, é bom para o seu estômago. Como é que a gente faz com isso hoje, hein? Porque está na Bíblia. E se você conversar com um gastro, é provável que vai dizer, você está doido, tomar esse negócio de mistura. Não sei, talvez era um tipo de água que por ter um pouco de fermentação não estivesse... Talvez seja isso que Paulo esteja falando. A água naquele contexto era muito impuro, né? E essa água com um pouco de fermentação talvez fosse mais saudável para o caso de Timóteo, mas Paulo não curou Timóteo, Paulo não curou Trófimo. Paulo não viu o próprio espinho da carne dele ser arrancado. Você já parou para pensar sobre isso? Seja lá qual fosse. Alguns falam que é problema nas vistas, outros falam, sei lá, já ouvi até a gente dizer que era uma enxaqueca infernal. Tem liberal que fala até que aquela visão que ele teve de Jesus era uma aura de enxaqueca. Você acredita num troço desse? Que situação. Paulo conviveu com espinho na carne. O mesmo Paulo que pessoas, quando tocavam no avental ou no lenço dele, lá em Éfeso, eram curadas. O mesmo Paulo morreu com espinho na carne, não curou Timóteo, não curou Trófimo. Mas se Deus cura ou se Ele não cura, o propósito é um só. É que você viva para desfrutar da glória dEle, na saúde ou na riqueza, na doença, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Jesus tem que ser o seu tesouro, a sua grande alegria. E eu sei que você pode estar pensando assim, meu Deus do céu, ainda mais tem gente nova, vindo de outras igrejas para cá, algumas tradicionais, meu Deus, será que eu vou mesmo ficar na Cibes? Pastor Leandro parece que virou pentecostal. Você está amarrado em nome de Jesus. Charles Spurgeon, eu vou terminar com isso, merecia um sermão inteiro só sobre isso, mas eu pus apenas essa citação. Charles Spurgeon, muito provavelmente, a julgar por algumas declarações que ele fez, ele seria tomado como um cessacionista. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o grande pastor batista, reformado. Ele era, de algum modo, cessacionista. Em alguns momentos ele afirmou que alguns sinais, prodígios e milagres cessaram no período apostólico. Ele fez algumas afirmações assim. E eu também sou tentado a dizer que algumas coisas, eu não sei se a gente vai ver de novo. Por exemplo, ressurreição de mortos. Eu te confesso que eu tenho dificuldade em orar por isso. Talvez porque eu não tenho o dom da fé. Honestamente, estou dizendo de coração. O dom de que Paulo fala em Coríntio. Talvez é porque eu não tenho esse dom de orar com fé, mas parece que esse prodígio em especial serviu ao propósito da ressurreição de Cristo, para apontar para aquilo de um modo, é assim que eu interpretaria.
Mas também não descarto a possibilidade de um Deus tremendo numa tribo qualquer, no final do mundo, onde o que impera são deuses satânicos que operam. Para mim também, eu não ficaria surpreso se o nosso Deus, de repente, ali no meio, ressuscitasse alguém, para que houvesse conversão em massa. Eu também não duvido disso. Mas nesse quesito, eu seria talvez um pouco mais cessacionista, talvez. Estou sendo muito franco, estou abrindo o coração. Spurgeon era assim. No entanto, ele próprio, em certas ocasiões, agiu com fortes impressões subjetivas, como se fossem mensagens revelatórias do próprio Espírito de Deus. Por exemplo, em 1865, ele publicou no Boletim da Igreja. O boletim deles era como se fosse uma revista, chamava-se Sword and Trowel, a colher do pedreiro e a espada, fazendo referência a Neemias. E olha o que ele escreveu, e eu encerro com isso. Nosso caminho pessoal, diz Spurgeon, tem sido frequentemente direcionado contra nossos próprios planos e além de nossa compreensão, por impulsos singularmente poderosos e por providências irresistíveis. Ou seja, ele está dizendo aqui que conquanto eu creia que tudo cessou com os apóstolos, parece que de vez em quando alguns impulsos nos dominam. Seria perverso zombar da doutrina, diz Spurgeon, de que Deus ocasionalmente concede aos seus servos uma manifestação especial e perceptível de sua vontade, além da capacitação do Espírito Santo e do ensino sagrado da palavra inspirada. Antes de continuar, um esclarecimento. Os Quakers, nos dias de Spurgeon, nos dias de John Bunyan, guardadas as proporções, os Quakers eram uma espécie dos pentecostais daquela época. Fecha parênteses, olha o que o Spurgeon vai dizer. Não adotamos as peculiaridades dos Quakers, tal como eu não adoto. Mas nesse ponto, estamos plenamente de acordo com os Quakers. Com os pentecostais, portanto. E olha o que Spurgeon diz. A mão invisível pode, às vezes, ser sentida com certeza pelos santos. O misterioso poder que guiou os profetas de antigamente pode até hoje envolver de forma sensível aqueles que reverenciam a Deus. Falamos com prudência, mas não podemos dizer menos que isso. Diante dessas palavras de Spurgeon, e da própria Escritura principalmente, nós devemos valorizar ainda mais a exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 1. Que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Oremos. Soberano Deus, em nome de Jesus, dá-nos esclarecimento, dá-nos equilíbrio. Pai, em nome de Jesus, se é propósito teu neste tempo, usar-nos
para que através de sinais, prodígios e milagres, Jesus, o Cordeiro de Deus, crucificado, ressuscitado com justiça, para que se de alguma forma a mensagem da cruz seja exaltada. Ó Deus, eis-nos aqui. Livra-nos do espírito de Simão o mágico. Livra-nos da incredulidade dos fariseus. Livra-nos das especulações dos gregos e judeus. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos do erro. Não nos deixes cair no erro. Guia-nos pela verdade. Mas, ó Espírito de Deus, se é propósito soberano do Senhor, ó Deus Pai, que Deus Filho Jesus Cristo seja exaltado através de sinais, prodígios e milagres, estenda a tua mão de poder, e que possamos ver uma igreja que é cheia de reverência e santo temor, um mundo que nos observa com temor e respeito, e sim, centenas de vidas convertidas a Jesus Cristo, não pelo que Ele faz em termos de milagres, mas pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, que haja salvação entre nós, que haja conversões e santificação entre nós, em nome de Jesus. Amém.